Bom dia, professores e professoras do ESI. Hoje nossa aula vai ser uma aula diferente, vai ser uma aula ao ar livre. Bom, a lição número 7 tem por título Um bebê recém-nascido. O objetivo é ensinar às crianças que devemos confiar em Deus e obedecê-lo pela fé. Ao final da lição, a criança deverá saber e conhecer os dois modos inseparáveis de progredir na vida cristã. Sentir confiança em Deus e o desejo de obedecê-lo. Reagir fazendo uso da fé, das obras para agradar a Deus. Esta é uma lição sobre o novo nascimento. E para essa aula também, devemos ter o auxílio do livro Como Encontrar a Paz Interior, páginas 53 até a 61. A nossa senha de hoje é: não se surpreenda pelo fato de eu ter te dito. É necessário que vocês nasçam de novo. João 3:7. Bom, agora vamos para a parte de como preparar os recursos necessários, né? Tem uma parte que diz assim: pergunta para a pesquisa. Faça um cartaz com a escrita como, aí deixa um espaço, saber que, outro espaço, e um espaço abaixo uma pergunta. Em um papel à parte, você escreva: alguém nasceu e de novo. Aí o seu cartaz ficará assim, desse modo. E esses espaços vazios serão os que você irá preencher com as palavras que você escreveu e deixou recortada. Tem também as fichas. Recorte 3 fichas de cartolina, né? E em cada uma você coloque os versículos. 1 João 3, do 3 a 7, que é quando Jesus fala sobre nascer de novo, né? A segunda ficha, João 3:8, Zacarias 4:6 e Ezequiel 36:27, que fala também sobre a fé, né? E novamente sobre o nascer de novo, né? Quando a pessoa nasce de novo, ela nasce de coração, do espírito, né? Ela tem a fé consigo, né? E o terceiro, que é Tiago 2:17 ao 20, que nos fala sobre a fé, que ela, sem as obras, ela é morta. Por quê? Quem nasce de novo, a pessoa, ela é renovada por dentro. E isso transparece em suas obras. E com isso ela tem a sua fé. Ou seja, as obras, a fé sem obras é morta, porque se você não nasceu de novo, se o seu coração não foi transformado, você não vai demonstrar isso com suas obras. As obras apenas são a prova que você realmente nasceu de novo, entendeu? Mas por que a fé sem as obras é morta? Porque se você não nasceu de novo, e se você só tem fé, fé todos têm, como diz no versículo, até os demônios, e tremem, né? E assim acaba a preparação dos nossos recursos. Apesar que também tem assim, que podemos fazer um remo de papelão, né? Com uma roupinha desse jeitinho assim, tá vendo? Aí de um lado a gente coloca o barquinho da criança, né? E aqui tem o remo com a fé e as obras. Ambas caminham juntas. Com isso, vamos mostrar para nossas crianças o que falamos, né? E expressar para eles que as obras sem a fé é morta e a fé sem as obras são mortas. Elas caminham lado a lado.
né? E isso só acontece quando a pessoa nasce de novo, né? Porque, como a gente já estudou, nós somos trapos de imundície e nada que fazemos é bom. Precisamos da graça para poder nos salvar, né? Temos também aqui sugestões de cânticos, né? Bom, tá assim, entre aspas, João 3,7, né? Aí a primeira sugestão seria primeiro obedecer, né? Acredito eu que tenha hinos com essas sugestões. Tem também pela graça de Jesus e sacrifício perfeito. São 3 títulos diferentes que você pode estar procurando. Eu coloquei lá no grupo um hino e um playback, que eu achei legal. Só que ele não é sacrifício perfeito, mas é perfeito sacrifício. Pode ser utilizado, né? Nesse tema que vamos estudar hoje. No Conquistando a Atenção, está escrito assim: enche o balão e pergunte, por que o balão esticou? A criança vai pensar, né? O que há dentro dele? Soltar o ar, solte o ar do balão. Eu não estou vendo nada saindo daqui. E vocês? Para a criança poder pensar. Como sabemos que havia ar dentro do balão? Sim, pelos seus efeitos. Há coisas que não podemos ver, mas que podemos perceber. Nossa lição de hoje fala de uma mudança que podemos perceber, mas não podemos ver. Como acontece? E assim daremos o pontapé inicial para nossa aula. Para a nossa história dessa semana, nós temos a história de Nicodemos, que ele foi até Jesus para saber o que ele precisava fazer para ser salvo. E Jesus disse para ele que ele teria que nascer de novo, né? Então ele ficou meio pensativo, ele não entendeu o que seria nascer de novo. Aí o Senhor Jesus explicou para ele que nascer de novo não seria entrar para o ventre de sua mãe, mas sim nascer do Espírito, né? Com isso você estará explicando para a criança, mas para que ela possa fixar, você irá fazer algumas coisas para elas poderem entender como o Espírito Santo trabalha na vida da pessoa, né? Para isso, você vai pedir, sempre separará os alunos em grupo. O primeiro grupo irá ler tais versículos, o segundo tais versículos. Nós vamos trabalhar, neste momento, como o tempo é curto, né? Com o segundo grupo, que eu achei bem interessante. O segundo grupo, que vai ler João 3:8, você vai pedir para eles lerem e vai acender uma vela. Deixe que todos vejam a chama. Depois, assopre levemente. Mostre como a chama fica trêmula. Depois, assopre mais forte, até que o ar se apague. Pergunte, vocês viram o ar que eu soprei na vela? Justamente eles vão dizer não, né? Porque o ar não se enxerga. O vento e o ar são invisíveis, você falará para eles. Mas como vocês sabem que o vento soprou a vela? Por seus efeitos. Jesus explicou a Nicodemos que o Espírito Santo trabalha de modo invisível em nossos corações. Peça a um representante do grupo 2 que leia os versos de Zacarias 4:6, comparando o Espírito Santo com o vento. Jesus quis dizer que ele age de uma maneira invisível em nosso coração. Invisível, mas constante. Um toque aqui, outro ali, feito de várias formas. Peça a um aluno que responda a segunda parte da pergunta 1 de segunda-feira. Meditando nele,
lendo as Escrituras, ouvindo a palavra do pregador. Diga: é o Espírito Santo que nos atrai para Cristo. É Ele que nos faz enxergar nossos pecados, quem faz nossa consciência doer quando fazemos algo de errado. Sabem aquela voz que diz: você não deveria ter feito isso? É o toque do Espírito Santo. Muitas vezes ele trabalha de uma maneira muito suave, como uma brisa, como o ar também, né? Bom, mais à frente, você falará para ele do novo coração, né? Que é outra parte da lição. O novo coração são emoções novas, um novo espírito, é uma mente nova. Um coração de pedra não tem vida, é morto. Retirar o coração de pedra e colocar um coração de carne é ganhar vida. A pedra também é dura, resistente. Tem um coração de carne no lugar de um coração de pedra também é deixar de resistir à vontade de Deus. Tudo isso é trabalho do Espírito Santo. Do mesmo modo que uma brisa leve pode se transformar em uma ventania que arranca árvores e destrói casas, quando cedemos ao toque do Espírito Santo, ele vem com toda a força e quebra o poder do pecado, como um furacão. Ele despedaça o egoísmo e os hábitos pecaminosos. Além disso, ele nos dá prazer em obedecer os mandamentos de Deus. Isso é o novo nascimento que acontece quando aceitamos a Jesus como nosso Salvador pessoal. Bom, agora vamos mais à frente. Retorne à pergunta da pesquisa no cartaz. Como alguém sabe que nasceu de novo? Peça que os alunos leiam Marcos 7:20 e ajude-os a chegarem a uma resposta parecida com a sentença. Através dos frutos, isso quer dizer que as obras mostram se a pessoa nasceu de novo ou não. Então, já que nossa tarefa é avaliarmos nós mesmos, vamos fazer um teste. Entregue a folhinha de teste que eu vou estar mostrando para vocês. Ela está na página 65. É essa página aqui. É a folhinha de teste. Bom, após fazerem a folhinha de teste, conclua com uma oração fervorosa, pedindo ajuda para que todos possam nascer de novo, produzindo frutos de arrependimento. Se desejar, entregue o material para que os alunos façam os remos, porque assim eles estarão mais unidos, né? E compreendendo melhor o que queremos passar, né? Que a fé e a obra devem caminhar juntas. Bom, para o Contando aos Outros, temos o seguinte. Para cada aluno, prepare um pedaço de 12 centímetros. Aqui nós temos um molde que nos explica, né? Aí eu vou estar lendo para vocês e aí vocês podem estar fazendo isso aí na sua classe. Um pedaço de 12 centímetros de palito de churrasco e 2 pedaços de papel cartão no formato de remo, como no molde à direita, que eu mostrei para vocês, né? Os alunos vão escrever a palavra fé em uma parte do remo e a outra palavra e na outra parte obras.
Depois vão colar o palito, formar os remos e usá-los para contar a outros o que aprenderam na lição de hoje. No link abaixo você pode ver o tutorial para fazer um remo de palito de sorvete a partir de 2,52 está escrito aqui. Mas aqui tem como eu estar te mostrando, né? Você pode estar fazendo, assim como o desenho, vocês podem estar fazendo, ó. Vocês podem fazer os remos, entendeu? E colocar para as crianças contarem às outras pessoas, né? Você pode estar fazendo um barquinho assim também. Aí você põe um bonequinho ou coloca uma coisa para estar segurando os remos. Ou só os remos. Para que quando a criança mostrar, ou a criança não, o adolescente, né? Que é a nossa classe de adolescente, as pessoas sintam o desejo de descobrir o porquê que a fé está de um lado e a obra do outro. Aí a criança vai estar explicando, né? Que ambas andam uma ao lado da outra quando nascemos de novo. Então, para a nossa lembrancinha, a gente vai estar passando para eles os remos, né? Que ou eles vão confeccionar ou a gente pode confeccionar para eles. E com isso estaremos explicando para eles, para que eles possam explicar para os outros quando eles levarem essa lembrancinha, né, que vai também apoiar o contando aos outros, explicar que a fé, ela anda de mãos dadas com as obras. Por exemplo, se você vê uma pessoa andando de caiaque ou de barco, a pessoa não rema de um lado só. Se ela remar de um lado só, ela vai rodar, né? Se ela remar só para o outro lado, ela vai rodar para o outro lado. Então, para a pessoa sair do lugar, ela tem que remar para um lado e para o outro, para um lado e para o outro. Se você tiver 2 remos, fica bem mais fácil. Agora, se você por acaso perde um, fica totalmente difícil. A não ser que ele seja um remo completo, como o remo que a gente fez, né? Quem quiser também pode estar fazendo um barquinho e colocando 2 remos, para que a criança possa compreender, ou o adolescente possa compreender melhor. E assim faremos a nossa lembrancinha. Pode ser feito ou um barquinho como esse, com 2 remos, ou um caiaque como esse, tá vendo? Que dá para colocar a fé de um lado e as obras do outro. Elas sempre devem andar juntas, assim como o remo e os 2 remos ali do barquinho. E assim finalizamos nossa lição. Que o Senhor possa nos abençoar, nos guiar e que a gente consiga passar para nossas crianças a intensidade, né, da preciosidade que é a fé e as obras, e que sem o Espírito Santo não podemos alcançá-lo. Nem o novo nascimento, que somente com o Espírito Santo que poderemos alcançar a fé e as obras e a mudança, né? O novo nascimento, ele só vem com a ajuda do Espírito Santo. Sem ele, nada podemos fazer. Por isso que devemos pedir a Deus que nos esvazie do nosso eu, que nos esvazie dos nossos orgulhos, que nos esvazie do nosso jeito de ser e nos encha do Espírito Santo, para que ele seja como o vento, que vem devagarzinho e de repente vira uma tempestade. Para que ele possa fazer do nosso coração morada e chegar aos poucos, mas de repente se tornar um turbilhão de mudanças, né? Um turbilhão de amor pelo nosso próximo. E por amor a Deus também, né? Amém.